Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Ano novo. Vida nova, programa novo. Estamos aqui, eu, Aloísio. Eu, Eduardo Araújo. Eu, Maria de Fátima Miranda. Mas não era novo? Era novo. Todo mundo igual? Mas tá não mudou nada? Tudo igual. Não ainda mudou tá nada. O Pablo ali rindo ainda também. mudou nada, Luiz Guigino. Tá tudo igual. Pois é, tudo, ainda bem, né? Vão ter que aturar a gente mais um ano, Luiz Guigino. Mais um ano. Os ouvintes pensaram, bem, finalmente vamos nos ver livres de Aloísio Guigino e Eduardo Araújo. Ano novo, vida nova, certo? É nada. Isso foi pegadinha, Continuamos aqui os três juntos. Propaganda enganosa. Graças a Deus, certo? Para continuarmos as nossas conversas a respeito dessa obra, o que é o Espiritismo. Mas hoje, mais uma vez, e nós sempre fazemos isso, já há alguns anos já fazemos isso, nós dedicamos sempre um programa para o Natal, como nós fizemos na semana passada, e dedicamos um programa para o Ano Novo, porque tem um significado que muitas vezes não é entendido por muitos, e o Ano Novo tem apenas um significado de uma festa, quando na realidade é um momento de mudanças. É o que o próprio nome Réveillon, certo, nos traz. O verbo réveiller em francês significa mudar. Então, o Réveillon é um momento de mudanças. Então, hoje nós dedicamos, no dia de Ano Novo, no dia 1º de janeiro de 2021, nós dedicamos este programa para que nós conversemos um pouco a respeito do significado, do valor, dos nossos compromissos, das nossas atitudes, das nossas esperanças, da nossa força, da nossa fé neste ano que se inicia e da nossa transformação nesse ano que se inicia. Então nós começamos a nossa conversa hoje lembrando o significado deste Réveillon, deste Ano Novo. O homem sempre teve uma necessidade de marcar períodos, etapas de tempo. Inicialmente era um tempo de semear, era o tempo de colher, era o tempo de uma série de eventos importantíssimos na vida do homem e que eram marcados por determinadas épocas do ano, das estações do ano, né? A estação de semear, a estação de colher, porque eram imprescindíveis para a sobrevivência e a manutenção do homem. E com o tempo, desde 2000 a.C., essa virada, essa mudança de uma fase para outra, era conhecido como um Ano Novo, como um festival de Ano Novo. Essa época variava durante o ano, com a época de plantio, a primavera, a ocasião do equinócio, ou seja, o momento em que o Sol, ao descrever a sua órbita, cortava o Equador, e sempre marcando por alguma época que estava ligada a algum episódio, algum momento que era importante na vida do homem. Isso variou durante o tempo, mas foram os romanos, no ano 753 a.C., que determinou um dia para a comemoração desta grande data
E esse ano ele começava efetivamente para os romanos naquela época, no ano 153 a.C., foi mudado para o dia 1º de janeiro, já mantido no calendário juliano depois em 1946 a.C. Por que janeiro? Tem um significado. O mês de janeiro era um mês dedicado ao culto. Vamos lembrar que eles eram politeístas, né? Eles acreditavam e adoravam vários deuses. E um desses deuses era o deus Janus. E esse deus Janus, ele era conhecido como o deus dos portões, ou aquele que era bifronte. Uma fronte, uma face virada para o futuro e uma face virada para o passado. Então, isso marcava um momento de término de uma época e do reinício de uma nova época no mês de janeiro, dedicado a Janus, que era um dos deuses adorados pelos romanos naquela época. Todas as culturas têm o seu momento de comemoração de um novo ano. Os judeus continuam com o seu calendário tradicional, porque o calendário judeu, o ano não tem 365 dias, tem um pouquinho menos. Então, de tanto em tanto, nós temos o acréscimo de mais um mês no calendário judaico. Mas e também remonta ao princípio em que os livros do Antigo Testamento eram registrados e acolhidos. Então, não tem problema, mas sempre o que prevalece para todos nós, no mundo inteiro, é a comemoração do dia 1º de janeiro como sendo um dia de ano novo. Mas se nós sabemos e se nós adotamos esse novo dia como um dia do Réveillon, certo? Um dia do recomeço, do despertar, de nós estabelecermos novas metas, de nós estabelecermos novos rumos para as nossas vidas com as nossas promessas, né? Porque dia 1º de janeiro é o dia das promessas, né? É aquilo que todos nós desejamos e que nós nos apresentamos com a proposta de cumprirmos isto naquele ano que se inicia. Mas aí vem a pergunta: qual é o significado espiritual para nós de um novo ano? Isso é o que nós temos que nos perguntar, porque nós falamos aqui de janeiro, do deus Janus, né, com uma bifronte, uma face voltada para o passado e uma face voltada para o futuro, em que nós, então, no dia 1º de janeiro, talvez seja um momento de nós refletirmos a respeito do que nós fizemos até então. Quais são os nossos hábitos? O que nós praticamos no ano que se encerrou? E nós estabelecermos novas metas para o ano que se inicia. Não nova meta de emagrecer, nova meta de novo emprego, de mudar de casa, de trocar de carro. Não, isso aí são coisas materiais que nós podemos estabelecer também, mas não são as nossas prioridades. As nossas prioridades são o que nós somos, como nós nos apresentamos, o que nós crescemos e onde nós falhamos, para que nós possamos corrigir em cada um de nós essas falhas e possamos ter uma nova etapa, um novo ano, uma nova fase de nossas vidas em que o nosso esforço estará voltado para a nossa transformação. Então, para nós que abraçamos a doutrina dos Espíritos, o Ano Novo tem esse réveillon, esse despertar, tem esse significado que é fundamental para todos nós. Quais são os nossos projetos
espirituais para o ano que se inicia. Então vamos conversar um pouquinho mais a respeito deste ano que recomeça a partir de hoje. A primeira reflexão que todos devem estar fazendo é de esperança. Nós tivemos um ano de 2020 bastante difícil, né, para o mundo. Né? Não foi uma coisa específica de um país, não foi uma coisa específica da nossa vida. Não há quem, de alguma forma, não tenha sido afetado por tudo que aconteceu no ano de 2020, sobretudo no que diz respeito à questão da pandemia do novo coronavírus, a chamada Covid-19. E nós trazemos e alimentamos a esperança que Jesus, né, permita, e a nossa ciência está já bem avançada na busca por vacinas que possam, pelo menos, atenuar o efeito, né, do coronavírus e possibilitar que, de alguma forma, nós retomemos a chamada vida normal, já que, é o velho ditado, éramos felizes e não sabíamos. Né? Sempre reclamamos, sempre achamos que está difícil, mas esse ano de 2020 mostrou que pode ser mais complicado. Então, a esperança para o ano de 2021 é de que a nossa ciência, com a permissão de Jesus, consiga avançar aí na cura do coronavírus, ou pelo menos atenuar os seus efeitos, mas que a gente tire a lição, né, de tudo que nós vivemos no ano de 2020. E acabou sendo um ano que possibilitou coisas boas também, porque muitas pessoas que não tinham contato com a sua família, porque trabalhavam de dia, de noite, devido à pandemia, foram obrigadas a ficarem em casa. E isso, por um lado, foi muito bom, porque possibilitou uma maior convivência dentro do lar. Claro que isso também trouxe alguns problemas para algumas famílias, mas a verdade é que todos nós tivemos motivos para refletir, e aprender com tudo o que aconteceu. Vamos tentar, né, nesse ano de 2021, verdadeiramente, como nós conversamos na semana passada, lembrar de Jesus, mas não só que ele fique na nossa lembrança, mas que ele venha para a nossa vida e que a gente possa efetivamente, como disse o Aloysio, não somente fazer promessas e planejar, mas que possamos, neste ano, colocarmos em prática aquilo que já somos capazes de fazer, que é a busca necessária, fundamental e urgente da nossa reforma íntima e moral. Independente da vacina, independente de doenças, porque sabemos que as doenças continuarão, elas ainda são necessárias no mundo de provas e expiações. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Eu acho que esse é o grande objetivo, não só do ano de 2021, mas de todos os dias de nossas vidas. É uma proposta de renovação, não é? Onde temos a oportunidade de ressignificar nossa vida, nossos valores. Nós estávamos ouvindo o Eduardo e meditando que, com todas as dificuldades que enfrentamos durante o ano 2020, o número de pessoas que lembrou de Deus foi grande também. Sim. Porque o desacerto, a insegurança, o medo, o pavor, fez com que muitas pessoas parassem para observar que, olha, pessoas cheias de valores materiais, mas tão vulneráveis quanto aqueles que não tinham nada para comer, porque eles estavam sentindo que a vida deles não é patrimônio deles a nível de decidir aonde vão, o que querem, como fazer, não é? Então essa pandemia, ela nos deu a oportunidade de nos perceber criaturas ainda muito vulneráveis e que os nossos verdadeiros valores não estão no mundo material. A nossa verdadeira propriedade é aquilo que nós estamos edificando por dentro. Então, a nossa nova meta, ela não é tão nova, porque deve ser a meta de todos os anos. É a renovação do homem, é a troca de valores, é o bom combate para que o homem novo verdadeiramente se consolide através das nossas escolhas. É o despertar, né? Isso aí. É o Réveillon. Porque quando nós falamos em Ano Novo, falamos em Réveillon, nós associamos imediatamente a uma festa, né? Mas não associamos
há um despertamento em cada um de nós das nossas necessidades, certo? Porque esse é o significado de Réveillon, é o despertamento. Então nós temos que, é um momento, hoje, dia 1º de janeiro, é um momento de reflexão, é um momento de nós levantarmos, efetivamente identificarmos o que nós somos, como nós estamos na realidade, fruto daquilo que nós realizamos no ano que findou. Nós semeamos e vamos colher neste ano aquilo que nós semeamos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. O que é que nós estamos semeando? O que é que nós nos propomos a semear neste ano que se inicia? Nós vamos colher. O que nós semearmos, nós vamos colher. Então, esse é um momento, acima de tudo, de reflexão. Vamos elencar aquilo que... Escreva mesmo, porque se ficar de memória, nós vamos rejeitar aquilo que não nos é agradável, certo? Então, à medida que nós formos identificando, é uma busca do autoconhecimento, né? Vamos elencar, vamos escrever aquilo que nós identificamos, como nós somos, como nós estamos moralmente. E vamos estabelecer as nossas metas, aí sim, para o ano que se inicia. Metas essas que, fruto do nosso esforço, nós iremos alcançando pouco a pouco. Algumas sim, outras mais ou menos, outras um pouquinho, outras não, mas sempre com o nosso esforço voltado para que nós possamos caminhar na direção daquilo que nós estabelecemos como nossa prioridade. Temos um texto aqui que o Aloysio compartilhou conosco, que é a visão espírita do Ano Novo. Como não vai dar para lê-lo todo, eu separei um trecho aqui que eu achei pertinente, que diz o seguinte: a doutrina dos espíritos nos apresenta a realidade de que somos espíritos imortais, encarnados com o propósito de aprendermos e evoluirmos moralmente em busca de nossa destinação, que é a perfeição. Entendemos que o tempo para nós, espíritos, não é finito, embora a etapa dessa jornada o seja, enquanto vivenciando a existência física. É com este entendimento que devemos ampliar nossas percepções sobre o Réveillon, sobre esse despertar para um novo período, onde se apresentam oportunidades de transformação, de adoção de novos hábitos. O marco de um ano novo surge como momento de efetiva avaliação, mais presente do que deve ser a busca do autoconhecimento contínuo como caminho para a reforma íntima. Com a mudança de ano, iniciando-se um novo período e deixando-se o velho para trás, todos pensamos em um novo começo. Refletimos que é possível fazer diferente do que fizemos. Renovamos nossas esperanças de que as atitudes equivocadas não se repitam e que consigamos proceder ao longo deste novo período de forma diferente. Então, é o que eu tinha comentado antes. Temos que aproveitar a oportunidade que se renova, mas como lembra aqui o texto, sabendo que esta existência física que hoje estamos tendo, ela é finita. Então, a vida de espírito é infinita, mas esta vida aqui, esta existência que é valiosíssima, ela tem termo. Então, não sabemos quando será o termo da nossa existência. É avaliatória, porque seremos avaliados, não é? E é nesse sentido que nós precisamos despertar. Então, aproveitemos que estamos aí iniciando um novo ano. Não sabemos quanto tempo ainda teremos aqui na Terra, neste corpo. Então, que possamos nos esforçar um pouquinho mais nesse 2021 para fazer aquilo que precisamos fazer. E para tal, nós sempre temos que ter a certeza, quando a nossa intenção é de nos melhorarmos, de praticarmos o bem, de amarmos o nosso próximo, nós contamos sempre com o amparo, a ajuda, a orientação
a proteção da espiritualidade. Sim. Não é isso? Então, nada mais justo que nós também, nesse momento, possamos nos dirigir ao alto e fazermos a nossa prece, certo? Para que nós possamos nos fortalecer na busca daquilo que é essencial para cada um e para todos nós. E aí temos a mensagem, né, da Joana de Ângeles, oração do Ano Novo. Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo. As mães solteiras desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento. As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho. Os calcetas, condenados, que vencidos em si mesmos, nos feriram e nos retornaram, e que retornaram às nossas portas. Os enfermos solitários que nos fitaram confiantes em nosso auxílio. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões. Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identificamo-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso e amar-te, amando naqueles toda a família universal em cujos braços renascemos. E assim, Jesus, nós vos agradecemos pela confiança, pelo carinho, não é? Mesmo sabendo as nossas limitações morais, nos dá sempre recursos valiosos para um bom aproveitamento no bem. Então, que saibamos aproveitar a companhia daqueles que se unem a nós no mesmo objetivo. Não sabemos, depois dessa vida, desta encarnação atual, para onde seremos convidados. E neste momento estamos no local ideal, com os companheiros próprios, para que façamos a grande mudança moral em nossa jornada. E é isso aí, vamos ser otimistas, vamos ser alegres, porque o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita nos mostra um futuro promissor para todos nós, seja aqui neste corpo, seja fora deste corpo. Então vamos ser mais otimistas, vamos tirar esse pessimismo, né? Essa coisa de enxergar sempre tudo cinza, vamos enxergar o céu azul, vamos ver a luz do sol que brilha, nos trazendo esperança de uma vida melhor. Nos esforcemos cada dia, aproveitando este ano novo de 2021, para cada dia termos o nosso esforço de buscarmos a nossa melhoria, de buscarmos fazer o bem, e que a nossa grande meta seja ajudar a quem precisa, consolar, enxugar lágrimas, porque fazendo isso, com certeza teremos um ano novo de muita paz, ainda que as dificuldades externas existam, por dentro nós estaremos em paz. As dificuldades externas sempre existirão para cada um de nós, porque é uma maneira de nós aprendermos. É um estímulo que nós temos para o aprendizado e para a prática daquilo para o que nós aqui estamos. Nós, nesse ano que terminou, nós fomos estimulados e aprendemos muitas coisas, inclusive a implementarmos, incentivarmos e a crescermos em nós cada vez mais o amor ao próximo. O próximo deixou de ser invisível para nós e nós nos colocamos em pé de igualdade com todos eles. Então vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, porque com isto, com certeza, nós teremos um ano de 2021 pleno de realizações, lembrando sempre que não há conquista sem esforço. Feliz Ano Novo para todos nós, um ano com Jesus. Com Jesus, com a Rádio Rio de Janeiro, juntos e unidos. Saúde e muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Vamos hoje estudar na Revista Espírita de fevereiro de 1868 a matéria Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig. Kardec em cima a matéria com o seguinte comentário: um espírita de Leipzig mandou imprimir em língua alemã a seguinte mensagem, cuja tradução temos o prazer de dar. Então Kardec achou interessante a página, o texto que esse espírita havia impresso e imprimido e distribuído, achou interessante e transcreveu na íntegra na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Vamos então ao texto dessa mensagem do espírita de Leipzig, voto de feliz ano novo. Também a vós que vos chamais materialistas, porque só quereis conhecer a matéria, eu seria tentado a vos enviar os meus votos de felicidade. Mas temo que considerareis isto como uma ousadia de um estranho que não tem o direito de ser contado entre vós. É diferente com os espiritualistas, que estão no mesmo terreno que os espíritas, no que respeita à imortalidade da alma, à sua individualidade e ao seu estado, feliz ou infeliz, depois da morte. Os espiritualistas e os espíritas reconhecem em cada ser humano uma alma irmã da sua e por isto me dão o direito de lhes enviar meus votos. Uns e outros agradecem ao Senhor pelo ano que acaba de passar e esperam que, sustentados por sua graça, tenham coragem para suportar a prova dos dias aziagos e a força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Como vimos, queridos irmãos, a saudação do espírita lá de Leipzig, primeiro ele se dirige aos materialistas e, não sem um quê de ironia, ele fala que seria tentado a desejar um ano novo, mas ficou assim temeroso de que isso poderia ser considerado inapropriado, porque afinal de contas ele não era materialista, não se contava entre os materialistas. Mas a verdade é que, mesmo com esse toque de ironia, o espírita está desejando um feliz ano novo aos materialistas. Agora, com relação aos espiritualistas, como vimos há pouco, ele é interessante que ele não fala, ele é espírita, mas se dirige não apenas aos espíritas, mas se dirige também aos espiritualistas. Por quê? Porque os espiritualistas, como ele ressaltou, acreditam, como até hoje, né? Um espiritualista acredita, na imortalidade da alma, na sua individualidade, no seu estado feliz ou infeliz, depois da chamada morte. Então, com isso, ele se sentia à vontade de desejar um ótimo ano novo, não apenas aos espíritas, mas também aos espiritualistas. E fala que
ele sugere, né, que tanto os espiritualistas quanto os espíritas agradecessem ao Senhor pelo ano que acabava de passar e que pedisse força de trabalhar o seu aperfeiçoamento, domando as más paixões. Então, reparem que ele não fala para pedir bom emprego, pedir uma saúde de ferro, não. Pedir para que a pessoa tenha coragem para suportar as provas dos dias difíceis e força para trabalhar o seu aperfeiçoamento moral. E quando ele fala aqui em domando as más paixões, nós vamos nos lembrar mais uma vez, nesse programa, a definição que Kardec deu do verdadeiro espírita. Agora é Kardec falando. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações mais. É isso que esse espírita que fez o texto de Feliz Ano Novo, ele sugere que os espíritas e os espiritualistas peçam força para trabalhar esse aperfeiçoamento, força para vencer as suas más paixões, vale dizer, vencer as suas inclinações mais. Agora o texto vai focar nos espíritas. A vós, caros espíritas, irmãos e irmãs, conhecidos e desconhecidos, eu vos desejo particularmente um ano feliz, porque recebeste de Deus para a vossa peregrinação terrena um grande apoio no Espiritismo. A religião a todos veio trazer a fé, e bem-aventurados que a conservaram. Infelizmente, ela está extinta num grande número. É por isso que Deus envia uma nova arma para combater a incredulidade, o orgulho e o egoísmo que tomam proporções cada vez maiores. Esta arma nova é a comunicação com os espíritos. Por ela, temos a fé, porque nos dá a certeza da vida da alma e nos permite lançar um olhar na outra vida. Reconhecemos assim a vaidade da felicidade terrestre e temos a solução das dificuldades que nos faziam duvidar de tudo, mesmo da existência de Deus. Então, queridos irmãos, ao falar especificamente aos espíritos, o autor, ele deseja que tenha sido particularmente um ano feliz. Por quê? Porque o espírita já tinha o grande apoio para a sua vida que o espiritismo dá. Então, pelo fato de ser espírita, conhecer a doutrina e se esforçar por exemplificá-la, senão não é espírita, é um conhecedor de espiritismo. Então, por esse fato, a pessoa estando empenhada, justamente no que ele falou antes, dominar as inclinações mais, e de verdadeiramente se voltar para o bem, é uma coisa, quase que uma consequência natural, a pessoa realmente se sentir bem, a pessoa ter paz interior, ter equilíbrio, ter serenidade, por tudo que a doutrina ensina, por tudo que a doutrina diz, no sentido de nós espíritas nos sentirmos bem, nos sentirmos diante de provas e expiações, sim, mas amparados, protegidos, enfim, em condições de realmente ir enfrentando e vencendo as nossas provas, as nossas expiações. Como vimos em matérias anteriores,
Kardec falou que uma dos objetivos fundamentais da doutrina espírita era, nos idos de 1850 e tanto, combater aquela onda materialista que existia na Europa, de um modo geral, e em Paris especificamente. Então, essa luta do espiritismo contra o materialismo, nessa luta, o espírita lá de Leipzig está dizendo aqui que ele conta o espírita com uma arma nova, já que estava falando que se tratava de uma luta do espiritualismo contra o materialismo, do espiritismo contra o materialismo. Ele chama de arma o quê? A ajuda, o meio, a ferramenta. Melhor seria usar a palavra ferramenta, não arma, que é justamente a comunicabilidade com os espíritos, a possibilidade que os espíritas têm. Aliás, não é só os espíritas fazem isso com frequência, com habitualidade, mas qualquer pessoa pode se comunicar com os espíritos, desde que tenha um médium disponível, ou desde que ela capte bem o pensamento dos espíritos através da intuição. Então, o espírito de Leipzig está aqui dizendo que é uma força que o espírita tem a ter essa certeza da comunicabilidade com os espíritos e, por outro lado, exercer isso, comunicar-se com os espíritos. E aí ele fala na fé raciocinada, na fé que se obtém como uma certeza e não uma crença pura e simples. Porque a doutrina espírita esclarece à luz da razão, prova com fatos esta existência, essa imortalidade e comunicabilidade dos espíritos, e faz, portanto, com que a pessoa tenha uma vida agora, nessa reencarnação, mas com os olhares voltados para o futuro, porque sabe que o corpo vai morrer, mas ela não vai morrer porque é um espírito, e o espírito é imortal. Então, com isso, a pessoa, em sendo espírita, ela não vive em função da coisa material do momento, ela não vive em função do que está acontecendo agora ou que vai acontecer daqui a alguns anos na sua reencarnação. Ela vive tudo isso, sim, com equilíbrio, com serenidade, com bom senso, com atenção, com cuidado, mas sabendo que daqui a pouco, com mais ou menos tempo, cada espírito aqui reencarnado vai deixar o corpo, vai para a parte espiritual para dar continuidade à sua evolução. Então, o espírita, tendo essa visão, ele tem muito mais cuidado em viver e tem muito mais coragem em enfrentar as suas provas e as suas expiações do que uma pessoa que não conhece essas coisas, que não tem essas informações. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Continuemos então o estudo da matéria de título Votos de Ano Novo de um Espírita de Leipzig, que foi inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1868. Então, é o texto do espírita desejando feliz ano novo para seus irmãos de ideal espírita. Assim, pois, caros irmãos e irmãs espíritas, permiti que, aos meus votos pelo ano novo, eu ainda junte esta prece: que jamais abuseis do poder de comunicação com o mundo espiritual. Não esqueçamos de que, conforme a lei sobre a qual repousam nossas relações com os espíritos, os maus não estão excluídos das comunicações. Se é difícil constatar a identidade de um espírito que não conhecemos, é fácil distinguir os bons dos maus. Estes podem ocultar-se sob a máscara da hipocrisia, mas um bom espírita sempre os reconhece. Eis porque não devemos ocupar-nos dessas coisas levianamente, porque podemos nos tornar joguete de espíritos maus.
embora inteligentes, como por vezes são encontrados no mundo dos encarnados. Se compararmos nossas comunicações com as que são obtidas nas reuniões dos espíritas fervorosos e sinceros, logo saberemos reconhecer se estamos no bom caminho. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho e a razão humana. Sábios conselhos, né, queridos irmãos? Ele está dando mandando votos de ano novo, mas na realidade ele está fazendo assim uma espécie de exposição a respeito dos princípios básicos da doutrina espírita. Então ele fala na prece o quê? Que os espíritas não abusassem, isso em 1868, não abusassem da comunicabilidade com os espíritos. Isso vale para hoje, isso vai valer pela eternidade afora. Porque se há uma coisa perigosa, é alguém se dispor a se comunicar com os espíritos desencarnados sem ter esse conhecimento que a doutrina espírita dá. O segundo livro da codificação, o livro dos médiuns, no frontispício, na folha de rosto, depois do título O Livro dos Médiuns, o Kardec colocou um subtítulo: Guia para os médiuns e para os doutrinadores, que é para justamente a pessoa que for entrar em contato com a pátria espiritual saiba o que está fazendo, não vá ingenuamente. Inclusive ele faz aqui uma advertência muito séria, que de vez em quando os bons espíritas falam e, além do mais, muitas vezes ouvem também, mesmo sendo muito dedicados à doutrina. Tomar cuidado com os espíritos, porque os maus não estão excluídos. Existe muito espírita mal na pátria espiritual, desencarnado, altamente intelectualizado. Às vezes, em reunião espírita, o dirigente da reunião que vai dialogar com o espírito acaba demonstrando ter uma inteligência e tem uma dialética muito superior até a do dirigente da reunião. E aí o que acontece? A espiritualidade maior, através da intuição e às vezes até da incorporação, dialoga com o espírito manifestante, porque o dirigente da reunião não, vamos dizer assim carinhosamente, não está dando conta do recado, apesar de todo o seu amor no coração, toda a sua vontade de amar e servir. Então esses espíritos são perigosos e é preciso então que façamos, para não sermos joguete desses espíritos, como o folheto fala, é preciso que nós estejamos sempre atentos para saber o tipo de espírito que é. E vamos ler de novo o conselho que ele dá no final do parágrafo que nós há pouco lemos. Os espíritos elevados se fazem reconhecer por sua linguagem, que é a mesma em toda parte, sempre de acordo com o Evangelho, isto é, com a moral do Cristo, né? E a razão humana. E aqui nós vamos lembrar o que Jesus nos ensinou. Pelo fruto se conhece a árvore. Uma boa árvore não dá um mau fruto. Uma má árvore não dá um bom fruto. Então, se nós aplicarmos isso, a avaliação dos espíritos com os quais nós estamos nos comunicando, nós realmente só nos deixaremos enganar se eles forem capazes de nos enganar, principalmente através de trabalhar a nossa falta de humildade. Meu irmão, você é um grande dirigente de reunião, você tem uma oratória de primeira qualidade, nós espíritos ficamos sensibilizados com a forma com que você se dirige a nós. Enfim, o espírita ou a pessoa que está em comunicação com os espíritos não está com o devido cuidado e daí a pouco está a serviço deles.
uma obsessão denominada fascinação, que está muito bem explicada lá no Livro dos Médiuns. Então o espírito, ou melhor, o espírita de Leipzig, Adolf, ele fala apenas duas coisas para a gente se preservar dos maus espíritos. Há várias outras coisas que ele poderia elencar, mas ele falou em duas. Primeiramente, fazer uma prece sincera a Deus. Vai conversar com os espíritos, faz uma prece sincera a Deus, pedindo assistência dos espíritos superiores, dizendo: olha, eu estou aqui com boa vontade, estou com amor no coração, mas na parte espiritual existe muito espírito inteligente, muito espírito capaz de enganar, e se engana outras pessoas, pode me enganar também, então eu não estou com medo de ser enganado não, mas é preciso que eu conte com uma assistência espiritual maior pelas minhas limitações, por aquilo que eu ainda não tenho condição de oferecer aos nossos irmãos que vão se manifestar, e porque não conheço tudo que preciso conhecer para poder eu sozinho ter absoluta certeza de que não vou ser enganado. Então peço a Deus, a Jesus, aos seus mensageiros que estejam aqui nos ajudando no nosso trabalho. Essa é a primeira coisa que o espírita de Leipzig sugere. Depois, jamais empregar o espiritismo para as coisas materiais. Kardec, em toda a sua obra, seja nas obras básicas, seja através da Revista Espírita, ele sempre ressalta que o espírita não pode se valer da doutrina espírita para auferir qualquer benefício de qualquer natureza. Não é benefício material, de dinheiro ou de facilidade da vida, não. Qualquer interesse, por exemplo, a pessoa quer médium tem uma mediunidade ostensiva, tem facilidade de comunicar com os espíritos, então é vaidoso e gosta que através da sua mediunidade seja obsequiado, seja elogiado, seja, vamos usar uma palavra mais popular, seja paparicado pelos espíritos. Então o que acontece? Aquilo que falamos há pouco, o espírito inteligente querendo fazê-lo perder-se, o que ele faz? Ele fica assodando a vaidade do médium. Enfim, queridos irmãos, se nós temos qualquer interesse, por mínimo que seja, naquilo que estamos fazendo, na nossa relação com os espíritos desencarnados, vamos parar com isso, porque estamos entrando num caminho tortuoso. Chegamos ao final do nosso programa, queridos irmãos. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,